Nesse momento da palavra de Deus, eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 16. Nós vamos ler apenas um pequeno pedaço, um dos textos mais relevantes da história da igreja. Uma declaração do Senhor Jesus. Mateus 16, no versículo de número 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Que o Senhor nos abençoe. Eu não vou tomar aqui a parte conflituosa de interpretação hermenêutica do texto sobre a questão da pedra. Eu vou me prender, meus irmãos, a duas sentenças, a duas frases. Uma frase é de Pedro. Quando questionado: e vocês, discípulos, dizem que eu sou quem? E Pedro, segundo a revelação tomado e revelado pelo Espírito, respondeu: tu és o Filho do Deus vivo. E a outra frase é de Jesus, quando ele fala, se referindo à declaração de Pedro, a declaração de que ele, Cristo, era o Filho do Deus vivo. Essa é a grande pedra. A pedra nunca foi e não podia ser Pedro. Aliás, se alguém tem alguma dúvida de interpretação hermenêutica, leia a carta do próprio Pedro. Quando o próprio Pedro declara que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina. Era a pedra colocada sobre grande edificação que sustentava aquela edificação. Portanto, irmãos, a frase de Jesus sobre esta pedra, isto é, sobre esta declaração dele próprio como Deus vivo, Filho do Deus vivo, ele disse: edificarei a minha igreja. Sobre esta frase de Jesus, eu quero deixar aqui registrado, nesses 25 anos que a igreja está celebrando, 4 sentenças, com base nesse texto e nessa passagem. Primeira sentença: a igreja é a imagem visível do reino de Deus na terra. A igreja, e parece que muitos não entenderam ainda, mesmo estando dentro dela, a igreja é constituída de pessoas salvas. A igreja é a continuação, vejam que frase importante de um grande teólogo, é a continuação da encarnação de Cristo. O que significa?
que Jesus Cristo continua sendo visto através da igreja. A igreja é ajuntamento de discípulos. A palavra neotestamentária, eclesia, aqueles que foram chamados para fora. Portanto, meus irmãos, a igreja não é um prédio. A igreja não é uma razão social. A igreja não é, como dizemos no Brasil, um CNPJ. A igreja não é uma instituição. A igreja é a congregação dos santos e dos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. E ao longo da história, o que fez o Senhor? Pegou os salvos, pegou a sua igreja e os espalhou pela terra, pelas culturas, de acordo com as suas multiplicidades. A igreja na África, celebrando 25 anos, estaria dançando a noite inteira. A igreja cristã entre os árabes teria entrado neste lugar com bandeiras, celebrando a vitória como se fossem vitórias de time de futebol. A igreja na China ou no Japão, quando você entra nela, ou está com aqueles irmãos, você pensa que está todo mundo orando de olhos fechados. Não. Estão vivos de olhos abertos. A igreja negra de Uganda, ou a igreja branca da Alemanha, a igreja dos eslavos no leste europeu, ou a igreja dos latinos, a igreja do nosso querido Brasil, o que fez o Senhor? Pegou os seus discípulos, a sua igreja e espalhou. E a multiplicidade é fantástica, porque existem salvos e crentes de todo tipo, mais quietos, mais barulhentos, que se vestem de uma ou de outra maneira, mas são todos filhos do Deus Altíssimo, nas suas mais diferentes multiplicidades culturais. E essa igreja que foi espalhada, ela está espalhada nas vilas, nas aldeias indígenas, nas grandes cidades e metrópoles, nas capitais ou no interior, nos países do mundo inteiro. Eu edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor está presente em toda a terra. Não há uma nação, veja uma profecia se cumprindo, não há uma nação em que a igreja de Cristo não esteja. Louvado seja o nome dele, dê a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós temos o privilégio de sermos parte desta igreja. A primeira igreja batista brasileira em Orlando, com 25 anos, é apenas mais uma das suas congregações. É mais uma congregação da igreja do Senhor na terra. Portanto, a primeira sentença sobre a igreja é que a igreja é, na verdade, a imagem visível do reino de Deus na terra. Segunda sentença, anote. A igreja pertence a Deus. Jesus é o cabeça da igreja, como diz Paulo. E ele disse, eu edificarei a minha igreja. Vamos repetir essa frase de Jesus que está no texto? Eu edificarei a minha igreja. Agora nós vamos fazer uma mudança no verbo e vamos dizer assim, Jesus edifica a igreja. Vamos trazer isso para o presente. Vamos lá todos. Jesus edifica a igreja. De novo. Ele fundou a igreja, ele mantém a igreja e ele alimenta a igreja. Amém, igreja? Nós somos uma congregação, parte do todo da igreja. Haverá um dia que ele diz que vai juntar a todos de todos os povos, tribos, raças e nações, e sairão do Oriente e do Ocidente, se juntarão e se sentarão à mesa com Abraão. Ali está a simbologia da sua igreja e a sua glória.
Se a igreja pertence a Deus e Jesus é o cabeça, a igreja não tem dono. E um pastor é o mais servo de todos os servos. E um líder é servo dos servos. Não há dono novo na igreja. Não há proprietário de igreja. O dono absoluto, o cabeça absoluto é Jesus de Nazaré. E olhe para mim. Ele ama tanto essa igreja, tanto, que na profecia inspirada, ele compara a igreja como uma noiva. É a minha noiva. E eu quero lhe dar um aviso. Não fale mal da noiva de Cristo. Você pode até não se dar bem com alguém, mas nunca ouse levantar a mão, a voz ou o coração contra a noiva do Cordeiro. A noiva é dele. A igreja é dele. Ele a sustenta. Ele a mantém. E ele vai continuar fazendo isso até o dia que ele disser: vou lá e vou buscar a minha noiva ataviada, e a levantarei nas nuvens para se encontrar comigo e habitar para sempre no reino dos céus. A ele toda a honra, glória e louvor. A noiva é dele. Terceira sentença sobre a igreja. A igreja do Senhor é invencível. A igreja do Senhor é invencível porque foi ele que disse: eu edificarei a igreja e as portas do inferno, quem conhece repete comigo, não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, e olha que a gente tenta, hein? A gente até que tenta destruir. Com os nossos pecados, com a nossa má intenção, com a nossa língua. Se dependesse de nós, se a igreja tivesse fundada em homens, se a igreja tivesse fundada sobre mim, sobre você, ela já teria acabado há muito tempo. Mas ela está edificada sobre Cristo, a pedra de esquina. E aí você pergunta: mas pastor, quantas pessoas necessitamos para formar uma igreja? Está na Bíblia. Onde estiverem dois reunidos no meu nome, eu estarei presente. Essa questão do tamanho da igreja é tão relativo. Se uma igreja tem 200 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 50.000 pessoas, ou 1 milhão de pessoas, como a igreja de Odo na Coreia do Sul, já teve no tempo de David Yong-Shu, isso é tão relativo. Havia uma igreja, preste atenção nisso, de 12 membros. Um se excluiu, traiu ao dono da igreja e foi embora. Se arrependeu, pegou uma corda e se enforcou. Ficaram 11. Colocaram no lugar daquele que se enforcara um outro, 12. E minha gente, às vezes a gente fica esperando que multidões e multidões adentrem as congregações. Aqueles 12 fizeram tanto barulho na história. Aqueles 12 foram tão usados por Deus. Aqueles 12 eram tão ungidos que a Bíblia declara que a sombra de Pedro curava as pessoas. Só tinha 12. Quando ele pegou a palavra, depois de Atos capítulo 2, sem seminário, sem preparo acadêmico, 5.000 pessoas se converteram. É a inveja de qualquer pastor. Num culto, ver 5.000 pessoas convertidas. Sabe quem fez isso com tanta eloquência? O tal do Pedro.
Homens indoutos que se transformaram em sábios, homens que revolucionaram o mundo, homens que entraram nas cadeias, foram maltratados, aprisionados, mas honraram até o fim da vida o nome de Cristo, não deixaram cair o nome de Cristo e foram lavados no nome de Cristo, protegidos por Cristo e fizeram a igreja naquela época chegar até nós nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja é invencível, então presta atenção. Essa igreja está revestida de um poder. Essa igreja do Senhor na terra, aqui, na Coreia, no México, no Brasil, essa igreja espalhada em congregações batistas, metodistas, pentecostais, dos mais diferentes ramos, na Assembleia de Deus, os presbiterianos e tantos outros nomes. Essa igreja espalhada nas diferentes denominações na terra hoje, está revestida de um poder que vem do Espírito de Deus. Esse Espírito selou a igreja, e é por isso que essa igreja é protegida. Essa sim tem corpo fechado, porque é cercada, dominada, protegida e abençoada pelo Espírito Santo. Brasileiros que estão aqui na América, vocês não conseguem, porque o tempo, a cultura, a vida, o trabalho faz com que vocês naturalmente percam as afinidades brasileiras, ou com o Brasil. Mas se prestarem atenção na nossa terra, na nossa pátria, o que está acontecendo no Brasil hoje é gravíssimo. E eu não estou me referindo à pandemia, que é muito grave, muito lamentável. Dani está ali chorando a perda de um parente hoje à noite. Mas eu estou me referindo à pandemia da perseguição. Esta semana, uma juíza no Brasil, por conhecimento de uma firula técnica da lei, emitiu um documento e uma ordem à emissora Bandeirantes de televisão, para que ela reduzisse as horas dos programas evangélicos que estavam muito tempo no ar. Começa a acontecer um incômodo claro, uma perseguição clara, que não se espantem, acontecerá no Brasil, na China, na América, em qualquer lugar. Se não for uma perseguição física, ela será moral. Ela será uma perseguição de valores. Quando alguém quer que nós rasguemos a Bíblia, que nós rasguemos os princípios que Deus nos deixou, isso é perseguição. Vocês estão acompanhando o que o Supremo Tribunal Federal no Brasil está fazendo? Vocês estão acompanhando as conjunturas. O nosso país começa a entrar numa dura perseguição àqueles que professam o nome de Jesus. Mas como diz a palavra, não se espantem, porque ainda não é o fim. Mas uma coisa eu quero lhes garantir: quem protege a igreja não é o governo, não é o exército, não são partidos, não são pastores, não são os crentes. Quem protege a igreja é o próprio dono da igreja, é o Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja. Podem levantar governos, podem se levantar demônios, podem se levantar, como disse Jesus, o inferno inteiro, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Perseguição não é coisa nova. Nero tocou fogo em Roma, menos no bairro dos cristãos para culpá-los. Pendurava os crentes em postes e tacava fogo no corpo de cada um deles para iluminar as ruas de Roma. Mas há uma declaração nos autos muito interessante, quando Nero, em desespero, dizia assim: quanto mais matamos os cristãos,
Parece que o sangue deles é como semente, porque cai na terra e surgem mais e mais cristãos. Ninguém segura a igreja. Não tem prisão que prenda a igreja. A palavra de Deus está livre. E ela será pregada onde quer que for. Policarpo, preso 90 anos. Ia ser torturado por causa de Jesus Cristo. Quando o capataz lhe pergunta: não quer viver, morrer tranquilo? Basta que negues esse Cristo, e eu lhe soltarei, e você seguirá a sua vida até o dia final. Para que a tortura que vais passar? Policarpo olha para o capataz e diz: não posso fazer isso. Ele nunca me traiu ao longo de 90 anos. Eu jamais poderei trair ao meu Senhor. Aleluia. Na hora da morte de Pedro, depois que o Espírito lhe transformou, conta a história que Pedro foi crucificado. Foi assim que morreu. Por isso que certa vez Jesus disse a ele: você experimentará o tipo de morte que não queria experimentar. Mas diz a história que na hora da crucificação de Pedro, ele pede aos seus algozes: não me crucifiquem como meu Senhor, porque eu não sou digno. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E Pedro morre em Roma, no ano 64, diz a história, de cabeça para baixo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nome dele marcou a história como discípulo fiel. Eu posso ficar aqui a noite toda dizendo nomes de cristãos, de apóstolos, de lugares, de países onde a igreja foi sacrificada. Quando Cuba mandou padres e pastores para a mesma cela, por causa do nome de Cristo. E conta a história que padres e pastores oravam juntos, pedindo a Deus a misericórdia, não sobre eles, mas sobre Cuba. Quando cheguei à China e fui conhecer a igreja subterrânea, essa diferente, ficava no 20º andar de um prédio. Como era subterrânea? Subterrânea porque era escondida. O líder da célula disse: não podemos cantar, somente orar baixinho e lermos a palavra. O canto tem que ser da alma e com a alma, porque se um vizinho nos escuta, nos denuncia a polícia de Pequim. Eram mais ou menos uns 20 líderes que estavam naquela célula. E eu, inocentemente, perguntei àquele que estava ministrando se aquelas pessoas tinham outras pessoas debaixo do seu discipulado. Ele disse: não, são todos líderes. Essa célula é uma célula de líderes. E quantos estão debaixo da liderança desses 20? E o homem olhou para mim e disse: 100 e poucas mil pessoas. A China comunista hoje estima-se que tem 200 milhões de crentes. A história da Coreia, que em 50 anos deixou de ser um país budista e se transformou um país de fundamentação cristã, ao ponto de Deus levar um avivamento tal à capital de Seul, na Coreia, que ali a igreja de Odo formou uma congregação com cerca de 1 milhão de membros. Sabe o que significa tudo isso que eu estou contando? A frase de Cristo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Pode matar um, pode matar o outro, pode prender o pastor, pode prender o terceiro, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja e o evangelho continuará livre. Pode vir perseguição, como veio ao longo da história. Pode o homem desejar o mal, podem pessoas se levantarem, podem pessoas até maldosas falarem mal da igreja, mas as portas do inferno não prevalecem contra ela. Amém? Quarta e última sentença. A igreja do Senhor existe para espalhar a sua glória. É para isso. Mas tem gente que não entendeu para que a igreja existe. Que confunde a igreja, que não é nossa, é de Cristo, com outro tipo de comércio ou de negócio. A igreja é de Cristo, protegida por Cristo, fundada por Cristo, e que tem uma missão dada por Cristo. Aquele que entra na igreja pela conversão, a ele é dito: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós estamos fazendo aqui na Pibo, pena que essa pandemia nos atrapalhou, não é? Nós vínhamos muito bem, até que tivemos que fechar a igreja em março do ano passado, só reabrimos em junho, ou um pouquinho antes. Mas estávamos fazendo várias transformações na estrutura da igreja, uma delas era na área de missões. E quase que eu trouxe para esse aniversário, não deu tempo, não foi hábil o tempo, aquele que tenho sugerido para ser um dos missionários adotados pela igreja, Anatoly Smilidovsky, um ucraniano lotado em cidade de Lviv, no norte da Ucrânia, coordenando vários países do leste europeu. Ele ia estar aqui com a gente hoje. Veio à América porque sua mãe faleceu na cidade de Chicago. Meus irmãos, quando a Bíblia fala ide por todo mundo, ela diz que nós começamos a pregar o evangelho aqui em Jerusalém, ali em Samaria, na cidade vizinha de Claremont, Winter Park ou qualquer outra. Depois nós vamos à Judéia até chegar nos confins da terra. Mas você não pode ir aos confins da terra, mas pode enviar missionários, pode sustentar homens e mulheres de Deus, gente séria que vai aos confins da terra, como o Anatoly, que estava aqui para o sepultamento de sua mãe. Pena que não pôde estar conosco nessa oportunidade, mas prometeu que vai voltar. Grande pregador do evangelho, intérprete de pelo menos 5 línguas quando eu vou para o leste europeu, para outras regiões. Um homem preparadíssimo, formado pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Visionário. Um homem que está na Ucrânia, na Rússia, na Bielorrússia, no Azerbaijão, pregando o evangelho, e vai estar em seu nome. Quando uma igreja sustenta financeiramente em oração um missionário, ela está fazendo como fez a igreja primitiva com Paulo, com Barnabé e com outros, enviando pessoas aonde eu e você não podemos ir. A igreja do Senhor espelha a glória do Senhor. A igreja do Senhor, como disse o pastor Rick Warren da Califórnia, adora o Senhor. A igreja do Senhor está presente no mundo para proclamar a palavra do Senhor, para amar pessoas, através do food bank, através dos relacionamentos, através das ações sociais na cidade. A igreja tem missão, evangeliza, proclama, edifica pessoas. Quantas pessoas, presta atenção e olha para cá, quantas pessoas essa igreja edificou? Essa congregação da igreja do Senhor. Quantos casamentos, quantas crianças apresentadas, quantos casais restaurados, quantas pessoas nas escolas bíblicas. Numa igreja, e é isso que temos que entender, que é totalmente diferente do Brasil, da igreja brasileira. Só vai entender quem vivenciar a experiência.
Não adianta olhar de fora. Eu fiquei 25 anos vindo a este país pregar pelo menos 2 ou 3 vezes em várias igrejas, em vários estados. Mas hoje eu compreendo muito bem a luta e a dificuldade de cada pastor e de cada igreja, de Nova York, na Califórnia, no sul da Flórida, em Chicago, do que é pastorear a mentalidade imigrante. Hoje eu compreendo as lutas e as dificuldades, a visão de brasileiros que não estão mais na sua pátria, que estão adentrados por uma terceira cultura, que às vezes não são nem brasileiros nem americanos. São o quê? Nem eles sabem. Falam inglês ou português? Ou arranham o portunhol? Também não sabem. Seus filhos são quem? São americanos ou comem feijão preto? A mentalidade da terceira cultura, a mentalidade de quem nasce, ou de filhos de imigrante, ou de imigrantes que para cá vieram, é muito diferente. E a igreja do Senhor, imigratória, não é igual à igreja na sua origem brasileira. Temos que entender suas diferenças. Aqueles que por aqui passaram, e às vezes eu presenciei pessoas que chegaram de manhã, com toda a energia, dizendo: pastor, estou vindo para cá. E à noite anunciavam que estavam indo para outro país. Que juravam amor e fidelidade na terça-feira, mas na sexta-feira juravam amor e fidelidade a outro lugar. Quanta luta, e vocês que são imigrantes de tantos anos sabem as lutas que passaram, as dores que sofreram, as mãos calejadas, as experiências duras. Mas lembrem de uma coisa: a igreja existe para um propósito, e o último deles que eu quero citar, além da adoração, da edificação, da comunhão, da proclamação, da adoração, é a ideia do serviço. A igreja, nós estamos no mundo para servir. E muitos pensam que estão na igreja, ou veem a igreja como lugar para serem servidos. Aqui, a honra é de Jesus. Quem aparece é Jesus. O dono é Jesus. Quem edifica é Jesus. Aquele que é digno de louvor é Jesus. Essa reunião só está acontecendo por causa do nome de Jesus. E se Jesus não estiver aqui com seu Espírito fazendo diferença, é apenas mais uma reunião qualquer. Mas ela não é uma reunião qualquer, porque o Espírito Santo de Deus está neste lugar e ele faz toda a diferença, e a assunção é que dá o tom de todas as coisas. A ele toda honra, toda glória e louvor pelos séculos dos séculos. Eu não estou na igreja, nem você, para sermos servidos, mas estamos aqui para servir. A igreja é lugar onde se dá, é lugar onde se entrega tempo, bens, recursos, patrimônio. Para a igreja do Senhor nós entregamos. Servimos com dons, com talentos, com dízimos, com a nossa pele. Porque, meus irmãos, a igreja do Senhor existe para espelhar a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero repetir as 4 sentenças, e com elas, essa repetição eu concluo. Primeira, a igreja é a imagem visível do reino de Deus. Segunda, a igreja pertence a Deus, e quem edifica é Jesus. A igreja do Senhor Jesus na terra é invencível. E a 4ª e última, a igreja existe para espelhar, refletir a sua glória. Que Ele nos abençoe
e que Ele sempre que você passar a porta deste lugar, Ele possa ser o alvo da sua adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé. Irmãos, nós vamos orar, consagrar o futuro. Muita gente não sabe, mas aqui está o nosso último livro de planejamento estratégico. É um tipo de planejamento que nós temos até 2023. Esse livro tem produzido todos os anos uma prestação de contas do que a igreja tem feito, do que a igreja quer fazer. É muita coisa. Eu peço que toda a igreja esteja orando pelo futuro dela, orando para que Deus esteja dirigindo os líderes, aqueles que vão estar em cada área, no ministério futuro da igreja. Deus é que sabe todas as coisas, mas que essa igreja fique firme no Senhor. Amém, gente? Firme no Senhor. E não esqueçam, só 12, apenas 12 revolucionaram o mundo. 12. E outra, a igreja foi colocada nas prisões, nas cavernas. Chegaram a fazer reuniões nas sepulturas dos cemitérios, por causa da perseguição. Ninguém conseguiu destruir a igreja. Ninguém destrói. Porque a igreja não é um CNPJ, não é um endereço e não é um nome. A igreja somos nós, salvos e remidos no sangue do Cordeiro, espalhados, e um dia vamos nos rever, todos juntos, os do passado e os de hoje, e sentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e vamos celebrar uma outra ceia, um outro jantar. Sabiam disso? E sabe quem vai ser o pastor que vai presidir essa ceia? Graças a Deus, será o Supremo, o pastor dos pastores, Jesus de Nazaré. E todos estaremos ali louvando, adorando aquele que é o nosso sol, aquele que é a estrela da manhã, aquele que é a pedra de esquina, aquele que é a rocha, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que é o Senhor, aquele que é o pão da vida, aquele que é a água que sacia a nossa sede, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que transforma, aquele que arrebenta todas as cadeias, aquele que está acima de todos os tronos, aquele que é digno de honra, glória e louvor para sempre e sempre. Jesus, Jesus, Jesus. Te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Aleluia pela tua santa noiva, a tua igreja. Nós, perdoa-nos, ó Deus, quando somos levianos, frágeis, levantamos às vezes contra a igreja. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a vermos a tua noiva como ataviada e santa, que está sendo preparada para o encontro. E a noiva, nós todos, Senhor, somos parte desta noiva, a igreja. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, e pelo privilégio que há 25 anos, debaixo deste nome, neste lugar, o Senhor plantou mais uma agência do teu reino. Obrigado, Senhor, nos faz entender que estamos aqui para te amar, te servir, te honrar. Obrigado, Senhor, pela igreja. Obrigado, Senhor. Não há instituição na terra que mais possa fazer pelo ser humano do que a igreja. Não há instituição mais eclética, revestida de poder, aberta a qualquer pessoa. Só a igreja do Senhor, por mais de 2000 anos em pé, viva, aguardando. E nós estamos aguardando o nosso noivo, Jesus, Jesus. Adore ao Senhor conosco.